Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com notícias, novidades do nosso Vascão. Pessoal, ontem a situação do Coutinho, após ser substituído, causou uma certa preocupação no torcedor vascaíno se ele teria uma nova lesão, se ele teria tido uma nova lesão. De acordo com as informações, o jogador será reavaliado. Vamos falar desse assunto, vamos falar aqui também da situação do João Vitor, será que finalmente voltará ao time titular? Também vamos falar aqui do jogo contra o São Paulo, que já tem local definido, e também o Vasco teria tentado contratar um jogador do Fortaleza, hein? Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo aí, nossa meta é chegar a 220 mil inscritos até o final desse ano. Dá essa moralzona aí, compartilhando também com a sua galera aí, vou agradecer demais, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, após sentir a coxa direita no jogo ontem contra o Atlético Mineiro, o campista Felipe Coutinho será reavaliado no CT do Vasco. E a tendência é que o jogador fará exames para ver se detecta algum tipo de lesão, se ele teve alguma lesão na coxa direita. Após ser substituído com dores na parte posterior da coxa ontem, o Coutinho será reavaliado. E inicialmente o meia apresentou uma fadiga acentuada no músculo. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, após sair de campo, a dor desapareceu, sugerindo aí que se tratava apenas de uma cãibra. E irá acontecer aí apenas avaliações de rotina no CT do Vasco, para ver se o músculo do jogador vai suportar bem ali, quem sabe esses testes. Caso o jogador não aguente, pode ser que ele seja poupado aí nos próximos jogos, principalmente já nesse jogo de sábado contra o Juventude. Sempre bom lembrar que o Vasco terá uma longa parada aí para a data FIFA, vamos ficar 11 dias sem atuar em campo. E a tendência realmente, se o Vasco não conseguir reverter essa situação junto à CBF devido à alteração na data do jogo de volta pela Copa do Brasil, vamos enfrentar o São Paulo no dia 16, está confirmado aí. Já já a gente vai falar desse assunto e também será tempo suficiente para o Coutinho recuperar talvez de uma possível lesão que possa ter acontecido no seu músculo, né? Torcemos para que não seja mais nada grave com o jogador, ele que já teve uma lesão após o retorno ao Vasco. Agora que o jogador vem assumindo protagonismo aí no time, né, cara, vem jogando muita bola, um golaço que ele fez ontem, e a gente tem certeza absoluta que o Coutinho estando 100%, tanto fisicamente e também tecnicamente, a gente sabe que ele tem uma técnica apuradíssima, mas ele estando bem fisicamente, com o ritmo de jogo, a técnica dele vai aparecer naturalmente, ele vai ajudar muito o Vasco ainda nesse final de ano, principalmente também no ano de 2025, se Deus quiser, com o Vasco na Libertadores, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação do Coutinho, se você está preocupado. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Bom, pessoal, bastante criticado aí após o jogo contra o Atlético Mineiro. O zagueiro Léo Pelé vem sendo muito contestado pelo torcedor vascaíno, que deseja urgentemente o retorno do João Vitor à zaga, né, cara? Até agora nenhum torcedor entendeu do porquê do João Vitor estar no banco de reservas do Vasco, ter ficado principalmente nesse jogo contra o Atlético Mineiro, um zagueiro que foi contratado a peso de ouro, uma das maiores contratações da história do clube, e ele está no banco de reservas para um jogador fraco, como é o Léo Pelé, né? Até falei no pós-jogo ontem, que é um lateral esquerdo improvisado na zaga, né? Já era um lateral bem meia boca e foi improvisado na zaga, né? O pessoal falou que foi o Fernando Diniz aí que inventou o Léo Pelé como zagueiro, mas há informações realmente que quem começou tudo isso aí foi o Rogério Ceni, e ele foi o primeiro, o precursor aí de utilizar o Léo Pelé na zaga, e o Vasco infelizmente comprou essa ideia, né? E além do mais, pagou 16 milhões para contratar esse jogador, que é um absurdo. Infelizmente, o Vasco segue ainda com o Léo Pelé no elenco e os treinadores sempre utilizam ele, né? O jogador não cansa de falhar, cara, é impressionante. Ontem ele entregou o jogo para o Atlético Mineiro, duas falhas grotescas, com certeza aí comprometendo totalmente a equipe do Vasco. O Atlético Mineiro, após levar o gol do Vasco, parecia que tinha dado uma murchada, né? Porque eles não esperavam que o Vasco iria fazer um gol ontem, né? Com certeza eles esperaram que iria atropelar o Vasco, mas aí o Vasco saiu com o placar na frente, mas infelizmente o Léo Pelé acabou entregando 2 gols em pouquíssimo tempo, né, cara? Se não me engano foi em 5 minutos que o Vasco tomou 2 gols do Atlético Mineiro, ambas as falhas do Léo Pelé. E o torcedor clama, pede muito a volta do João Vitor ao time titular, e a gente espera que o Rafael Paiva faça isso no jogo de volta da Copa do Brasil, né? Porque não adianta colocar ele para jogar ali contra o Juventude, por exemplo, e no jogo contra o Atlético deixar o cara no banco de reservas. O João Vitor não tem nenhum tipo de lesão, está 100%, foi opção técnica realmente
do Rafael Paiva e com certeza foi um erro grosseiro do nosso treinador. Esperamos que isso seja corrigido. E para você, torcedor, o que você acha dessa situação do Léo Pelé? Você acredita que ainda há clima para ele ser jogador do Vasco? Você acha que o Vasco tem que deixar ele um pouco de molho? Logicamente, o João Vitor tem que voltar a ser titular urgentemente. Bom, pessoal, tivemos aí uma novidade quanto ao jogo do São Paulo, né? A CBF alterou aí o local da partida, que inicialmente seria em Brasília, depois poderia existir uma possibilidade de ser disputado em Ribeirão Preto, lá mesmo em São Paulo, mas a CBF confirmou que será no Brinco de Ouro da Princesa, o jogo onde o Vasco irá enfrentar o São Paulo, o estádio do Guarani, aí, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, e o duelo está agendado aí para o dia 16 de outubro, às 9h45 da noite. Esse jogo esteve muito perto de ser confirmado, como eu disse, aqui para Brasília, porém, devido ao Morumbi receber shows, o local da partida teve que ser alterado e o Vasco vai jogar lá no estádio do Guarani. Bom, pessoal, e para fechar o nosso girão de notícias, o Vasco teria tentado ir a contratação do atacante Breno Lopes, que está atualmente no Fortaleza. De acordo com o portal Diário do Nordeste, o Vasco e o Cruzeiro tentaram contratar o jogador para 2025, porém o atacante optou por renovar o seu contrato com o Fortaleza até 2028. Vale ressaltar que essa não foi a primeira vez que o Vasco demonstrou interesse em contratar o Breno Lopes, desde os tempos de Palmeiras, que o Vasco tentou fechar essa contratação e não conseguiu, né? Certamente o Vasco deve estar pensando em contratar jogadores já para a ponta esquerda, devido aí, claro, à lesão do David. O David, claro, será comprado por ter batido as metas contratuais, mas o Vasco vai ficar sem o David boa parte da temporada, né? E vai ter que buscar no mercado um atacante de lado para o próximo ano, já que o Vasco claramente não corre risco de cair de divisão se vencer o Juventude. Afasta qualquer tipo de porcentagem, qualquer porcentagem possível de correr risco aí de ser rebaixado. E a gente espera que o Vasco monte um elenco muito mais forte, um elenco mais competitivo no ano que vem, principalmente se a gente disputar a Libertadores, né? O Vasco volta totalmente seu foco aí para o Campeonato Brasileiro. O próprio Rafael Paiva falou isso ontem na coletiva, que o Vasco tem que voltar a vencer dentro do Brasileirão e nada melhor do que vencer o Juventude jogando dentro de São Januário, né? Vale ressaltar que o Juventude não vai ter o Nenê para esse jogo e com certeza esperamos que o Vasco conquiste algo grande nessa temporada, tanto seja uma vaga na pré-Libertadores via Brasileirão e, lógico, o título da Copa do Brasil, que estamos muito vivos aí na competição. Vamos torcer para que o Vasco consiga boas coisas e que o ano que vem tenhamos um elenco muito melhor do que esse elenco desse ano, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do Breno Lopes, né? O Vasco tentou, porém o jogador optou em fechar com o Fortaleza. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido aí até o final e deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido. Tamo junto e é nóis!